Oi, gente, boa tarde. Hoje vamos fazer a apresentação do Unicult e estamos aqui com a psicóloga Daniela Rezende dos Santos Nascimento. Isso, e vamos falar sobre o assunto de bullying e sobre o livro e o filme Extraordinário. E a gente vai fazer algumas perguntas. Eu vou começar com a primeira pergunta. Você, como psicóloga, recebe pacientes que tenham passado por situações parecidas com a do garoto do filme, e isso é frequente? Nossa, então, na verdade, normalmente as crianças não vêm, às vezes, por conta do bullying. Mas quando elas vão entrando na pré-adolescência e na adolescência, isso é muito, muito frequente, bastante. É algo que acontece muito com vários pacientes meus. Eu tenho um público, eu trabalho muito com o público da educação especial. Então, crianças com autismo, síndrome de Down, e até com altas habilidades, que notam mais essa questão do bullying. Então, acontece com muita frequência. Obrigado. E agora, de que forma a psicologia pode ajudar a resolver ou amenizar essas consequências? Na verdade, eu acho que a gente sempre, o psicólogo sempre trabalha nessa questão individual, conversando com o indivíduo para que ele tenha um enfrentamento dessa situação, de que ele entenda o bullying não como um problema dele, da estima dele, e sim do grupo. Mas é muito complexo fazer uma criança, um pré-adolescente se fortalecer diante desse grupo e o grupo não acolher. É importantíssimo para a formação da personalidade de uma pessoa ter acolhimento na adolescência do grupo. Então, eu acho que a gente pode muito trabalhar com a conscientização dentro deste grande grupo, que é a sala de aula, para que as crianças tenham mais empatia e entendam que todo mundo precisa ser acolhido e todo mundo vai ter uma diferença. Entendeu? Foi. Agora que a gente perguntou isso para você, eu queria saber quais são as principais consequências de uma experiência traumática como essa. Então, algumas situações afetam 100% assim, a autoestima. E aí, quando um pré-adolescente e um adolescente também já tem uma questão de estima, é muito difícil para eles, o enfrentamento do grupo. Às vezes a pessoa acha que o problema é com ela e não com o grupo que está fazendo bullying. Outras possíveis transtornos que podem gerar são as fobias sociais. Então, assim, é natural uma pessoa ter uma fobia social diante de uma situação de bullying. Inclusive, isso pode gerar depressão e tentativa de suicídio. Então, pode ser questões assim, muito graves. Tá. Pode ir. Qual o conselho que você poderia dar para uma pessoa que passa por isso e teria alguma mensagem para dar? Claro, com certeza. Então, uma pessoa que passa por isso, procure sempre ajuda, especialmente dos adultos. O que eu vejo nas situações mais catastróficas são, às vezes, para adolescentes, essa criança, esse adolescente tentando lidar sozinho com essa situação. Não faça isso. Sempre procure ajuda, converse com seus pais, dialogue com a sua família, com pessoas próximas, com um professor mais próximo. Sempre fale para essas pessoas que estão à sua volta o que está acontecendo, até para que você consiga enfrentar isso com apoio, porque enfrentar bullying sem o apoio é muito difícil. Pode ir. Daniela, você diria que hoje em dia esse tipo de coisa tem ocorrido com menos ou mais frequência nas escolas? Olha, então, Matheus, o que eu posso falar é o seguinte: hoje em dia a gente tem nome para dar para essa situação, tá? Antigamente isso era muito comum e era uma forma de se interagir. Então, eu não vou falar para você que antes era menos frequente, antes não era combatido, era normalizado. E hoje não é normalizado, mas mesmo assim acontece. Eu vejo assim que tem públicos que são muito mais atingidos que outros, tá? Ainda assim, mas eu acho que hoje a geração de vocês tem uma discussão maior, mais ampla sobre. Entendi. Pode ir? Agora, a última pergunta, eu queria te perguntar o que isso afeta
na vida da pessoa junto com a vida da família também? Com certeza. Então, normalmente, quem sofre bullying muda muito o comportamento. Alguns apresentam até um comportamento mais arredio ou mais agressivo, e isso vai mudar o seu comportamento e sua relação com seus familiares. Inclusive, é uma dica para os familiares é ver um adolescente muito isolado, porque ele está sofrendo alguma coisa, está sofrendo bullying, está passando por alguma situação que ele quer esconder, né? Então, muda sim, muda o dia a dia das famílias, afeta todo mundo que está em volta, mas é claro, o mais afetado é sempre quem está sofrendo bullying. E hoje em dia, inclusive, ficar ligado nas redes sociais dos filhos, dos mais próximos mesmo, porque às vezes até dentro das redes sociais essa pessoa é atacada. Vai. Então, Dani, muito obrigado por responder essas perguntas, que é um assunto muito importante na sociedade em si. E convido você e a todos do público que estão assistindo no dia da apresentação do Unicust a assistir o nosso podcast. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é muito importante e muito atual. Muito obrigada. Os outros representantes tiveram imprevistos, não estão presentes, mas no dia da apresentação eles estavam com a gente. Muito obrigado.